dia, caros alunos. Dando início à nossa última aula da disciplina de Introdução EAD, onde nós iremos explicar tudo o que ficou ainda em forma de mistério para vocês. Hoje eu vou mostrar um pouco sobre a plataforma, vou falar sobre editores, vai ser uma aula muito legal, uma aula muito boa. Então hoje, antes de dar início à nossa aula, eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito importante para a nossa plataforma, para as nossas aulas. Isso mesmo, eu quero apresentar para vocês alguém que não apareceu aqui na nossa primeira aula, um dos nossos coordenadores. Vamos lá, meu querido. Vem cá, Fabrício, vem falar aqui com a gente, vem aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Fabrício Amaral, sou professor da UESP, sou coordenador do curso de administração presencial do Campus Cláudio Moura e sou coordenador de tutoria da UAP, né? E eu estou aqui para me apresentar para vocês, dizer que eu acredito muito no trabalho que está sendo realizado, né? E deixar aqui uma mensagem, né? Que a gente tem que acreditar no nosso potencial. Quando você acredita que pode, você pode. Então, para começar a nossa apresentação, eu vou apresentar para vocês os tópicos iniciais. O que vamos falar justamente nessa apresentação de hoje. Como tópicos, nós temos os códigos maliciosos. A aula passada eu falei um pouco sobre segurança, falei um pouco sobre vírus, eu falei um pouco sobre toda essa questão do risco ao acessar os computadores em rede. Mas ainda ficaram várias dúvidas, então eu recebi várias perguntas, vários questionamentos sobre tais coisas, e hoje eu quero voltar um pouco a esse assunto, explicar um pouco mais sobre ele, e aí esclarecer todas essas dúvidas de vez. Após isso, nós entramos finalmente em editores. Vamos falar dos editores de apresentação e um editores de texto. Editor de texto nós vemos como o MS Word, o nosso Microsoft Word. Eu vou mostrar como criar um arquivo, vou mostrar como editá-lo, uma forma básica de como salvar antes de enviar para a plataforma. Vou mostrar também a questão, apresentar o programa da Microsoft, que é o editor de apresentações, o PowerPoint. Isso de uma forma geral, a versão que eu vou utilizar, eu peguei uma versão não a mais nova, não a mais atual, mas que servirá como exemplo para todas as outras. E, além disso, eu quero entrar na parte das dicas da apresentação. Sabemos que na última unidade da nossa disciplina, eu tenho ali o pedido da criação de uma apresentação, aquela das belezas da sua cidade. Criar uma apresentação com as belezas da sua cidade foi mais uma desculpa para que você criasse uma apresentação. Ela vai ficar bonita, ela deverá servir como um convite para a sua cidade? Com certeza, mas é justamente para que você comece esse exercício de criar apresentações. Afinal de contas, durante o curso teremos várias disciplinas que vão pedir isso, vão pedir esse conhecimento, como a disciplina de seminário temático, onde vocês deverão apresentar alguns trabalhos. Então sim, vai ser necessário esse conhecimento. E por último, isso justamente na segunda etapa da nossa aula aqui, após nossa parada, o nosso lanchinho, eu voltarei e aí mostrarei para vocês as questões das dúvidas na plataforma. E aí eu vou entrar como aluno, vou mostrar para vocês tudo isso e retirar tudo. Peço até que nesse momento das dúvidas na plataforma, eu mostrando justamente como funciona a plataforma, vocês podem fazer questionamentos, podem enviar para mim dúvidas que eu vou estar ali tentando responder isso. Vamos utilizar bem esse nosso tempinho, essa nossa manhã. Então, primeiro passo, códigos maliciosos. Bem, códigos maliciosos, o que seriam isso? Primeiro de tudo, eu tenho que falar algo que eu mostrei na primeira aula. O que é um programa, o que é um software. Um software nada mais é do que um código. Ele é uma escrita, ou seja, ele é como se fosse uma receita de um bolo, aonde o seu computador segue aquela receita e apresenta o resultado. Então, quando um programa mostra-se para você, nada mais é do que ele está executando esse código criado por um programador. E o que seriam os tais códigos maliciosos? Bem, códigos maliciosos nada mais são
do que o que a gente chama vulgarmente de vírus. São códigos que, em sua receita, elas fazem que exista algum malefício para a sua máquina, para a sua pessoa, desde roubo de senha ou até destruição de parte de outros softwares dentro da sua máquina. Então, dentro desses códigos maliciosos, existem várias categorias. E eu quero sair dissecando cada uma delas e mostrar isso para vocês. A gente vai ver aqui, eu separei as principais. Dentre elas, eu posso dizer que tem o comum mesmo, que a gente chama de vírus. Eu tenho também a questão do cavalo de Troia. Eu vou apresentá-lo, vou dizer por que o nome dele é esse. Vocês já devem até estar imaginando a motivação para isso. Tem os espiões, spywares, worms, e vou falar de alguns outros como as categorias gerais, adware e diversos. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro deles, falando sobre a questão do vírus. Um vírus, como eu disse para vocês, a criação de um software, ele vem como uma escrita. É como se você criasse um texto de execução, dizendo como uma coisa deve ser feita. Como exemplo, quando você abre um programa, ali existe uma codificação. Ali existe uma escrita dizendo como o programa deve se abrir, como ele deve se apresentar, como ele deverá ter suas variações de cores, som, como serão as suas ações. Então, todas as informações estão nesse código, essas letrinhas que ficam escondidas por detrás. E aí, no caso de um vírus, ele pode ser um código inteiramente feito para algo de mal, ou ele pode ter um código, só pedaços dele que fazem esse mal. Como exemplo, você pode baixar um arquivo como uma foto ou um executável. Você baixou um programa que é um executável e no meio daquele código foi inserido um pedaço, uma receita, um pedaço da receita que faz mal à tua máquina. Então, no caso, justamente essa questão de um vírus, ele precisa ser executado. Esse código precisa ser executado. Por isso que na aula passada, quando eu falei de extensões, vocês devem lembrar, eu falei de várias extensões. No caso, eu falei da .doc, que é justamente a de editor de texto. Falei de algumas como a .exe, que é de executável. E ainda dei a dica naquele instante para vocês. Falei assim, olha, um vírus, normalmente, ele vem como um executável. Então, desconfia. A gente tem que saber realmente essa questão da extensão de um programa. Eu tenho que conhecer as extensões. Justamente, se eu baixo para a minha máquina uma foto, normalmente, a extensão é JPG. E aí, me vem uma extensão como .exe. Eu baixo um boleto, chega no meu e-mail, um boleto de pagamento com a extensão .exe. Ora, isso não está certo. Um boleto deveria vir, no mínimo, como um PDF. E aí vem como um exe. Ele é um executável, ele está tentando executar alguma coisa da sua máquina. E o que seria isso? Normalmente é um vírus, normalmente é um código malicioso. Então, quando um vírus ele é ativado na tua máquina, ele pode demonstrar várias coisas, ele pode fazer diversas coisas na sua máquina. Isso depende do que tem justamente nessa questão do texto, nessa questão do código fonte desse vírus, do programa que você está executando. Se nele tiver a intenção de algo como destruir outros programas, ou no caso de copiar, fazer cópias de informações suas e enviar para algum destinatário, então ele o fará. Mas lembrando que todo código ele precisa ser executado. Então, quando dizemos assim que um vírus entrou na minha máquina, pode ter certeza do seguinte: você teve que executá-lo, você executou esse vírus de alguma forma. Foi alguma foto que você baixou, algum boleto, foi algum site que você clicou para entrar, algo aconteceu. Ou seja, você abriu a porta para que esse vírus entre. E aí na aula passada eu cheguei a falar sobre o antivírus. A questão do antivírus, ele não é simplesmente, ele está ali para matar todos os vírus. Ele está ali justamente para fazer a verificação de todos esses executáveis que chegam na tua máquina e, se possível, parar esse executável ou te avisar que esse executável é malicioso.
Só que se mesmo assim, se ele te avisando, você deixar passar esse código, executar esse código, pode ter certeza que seu computador vai ser infectado. Então, a segurança de uma máquina, ela começa pelo dono da máquina, o modo como é utilizado esta máquina. E um computador infectado por vírus? Como esse computador ele pode ser infectado? Ele inicialmente ele pode ser infectado de diversas formas. Eu sempre digo que uma das principais é, no caso, pendrive infectado, que você colocou ele em outro computador que já tinha infecção, ou, no caso, provindo de e-mail. Você abriu um e-mail sem conhecer o destinatário, só viu aquele arquivo e mandou ver e abriu aquele e-mail. Mas ele pode vir de diversas formas. Primeira delas, execução de programa contaminado. Um programa contaminado, normalmente você baixar um programa pela internet que você desconhece, algo como utilizar um programa que é o que a gente chama de craqueado, ou seja, você não pagou por ele, não pagou pela licença daquele programa e baixou o chamado crack. E aí, essa senha, esse password, essa palavrinha mágica que vai fazer esse programa funcionar, normalmente ela vem com alguma coisa a mais. Pensa comigo, por que alguém gastaria seu tempo e estudo criando alguma coisa para deixar de graça para você? Para deixar simplesmente de graça para quebrar a senha de algum programa. Ele não vai ganhar nada fazendo isso? É meio estranho, então desconfie disso. A gente tem que entender que, normalmente, esse tipo de código, ele tem algo a mais. Ele pode vir também através de mídias gravadas como CDs, DVDs, que justamente eu posso gravar arquivos, e ao gravar arquivos e programas, eu posso estar gravando um programa com um código, com essa leiturinha já com o código do vírus. E um pendrive, esse eu digo que é o maior disseminador de vírus que existe. Pois um pendrive você acaba colocando ele em diversas máquinas e aí ele age dessa forma promíscua. Então, se você utiliza pendrive, imagino que a maioria de vocês utiliza isso para salvar seus arquivos, sempre, ao colocar esse pendrive na sua máquina, faça um escaneamento do seu antivírus naquele pendrive antes de abrir o pendrive em si, antes de utilizar. Se o antivírus começou a fazer um escaneamento, espere. Vai levar 2, 3, 5 minutos, que seja, espere. É melhor você gastar esses 2 minutos fazendo o escaneamento do seu pendrive e deixar sua máquina segura, do que você ter que formatar sua máquina, chamar um técnico para refazer sua máquina inteira e você perder diversos arquivos. A gente pode também encontrar esses vírus através de e-mails. Esses aí vocês já devem ter visto de diversos. É o caso de você receber uma mensagem de um banco, às vezes você nem faz parte daquele banco, você nem é cliente daquele banco, e nessa mensagem, no texto dessa mensagem, está ali a dizer que você está devendo alguma coisa ao banco, que você precisa pagar o boleto desse banco. E aí você quer ver pelo menos que boleto é esse, eu não compreendo o que é isso. E quando você clicar naquele boleto, o que acontece é justamente a execução desse código malicioso na tua máquina. Então, muito cuidado. Temos também alguns arquivos do próprio Word, que a gente vai mexer hoje, PowerPoint e Excel, diversos editores, eles produzem sim eles produzem um arquivo. E alguém pode sim unir esse código malicioso nesses arquivos. Mesmo que esse arquivo, no final, na sua extensão final, continue como .doc, eu baixei esse arquivo, ele é um Word, ele está como .doc, é a extensão correta, mas você conhece esse dono, você conhece de onde veio, então é sempre bom escanear tudo, faça esse scan, faça essa busca por vírus em todos os arquivos. Não confie em nada que não venha da tua máquina, que provenha de fora, pois poderá estar infectado. Então até esses vírus, esses códigos já conseguem se esconder dentro de outro tipo de arquivos. Vamos para a primeira categoria mesmo, que seria o Trojan Horse, ou cavalo de Troia. Tenho certeza que o antivírus de vocês já deve ter apitado e mostrado algo com a informação como Trojan Horse Detect, ou seja, foi detectado um arquivo Trojan Horse, ou seja, um cavalo de Troia.
E o cavalo de Troia, ele é um gênero de vírus que no seu código, na sua codificação, ele não causa mal algum. Então a gente pode pensar que justamente quando ele se apresenta para a tua máquina, ele é um arquivo que não faz mal a nenhum. Então ele pode enganar até alguns tipos de antivírus mais fraquinhos. E aí você deixa ele entrar. E quando ele entra na tua máquina, aí dentro dele existem partes de executáveis, partes de arquivos que são maliciosos. O Trojan Horse, ou cavalo de Troia, remete-se muito àquela história, a história de Troia, onde os troianos receberam aquele cavalo de madeira gigante, cheio de soldados dentro para invadir a cidade. E aí é justamente isso que acontece nesse caso. O Trojan Horse, ele em si, ele não faz mal a ninguém, mas dentro dele pode ter sido inserido diversos outros códigos, que aí no caso, isso vai depender da estratégia de invasão do hacker, do invasor, utilizou para dominar a tua máquina. Então ele acaba executando funções que ele não foi realmente projetado. Quando você olha o código em si de um Trojan Horse, ele não tem mal algum, mas conforme eu, hacker, invado a tua máquina e coloco dentro daquele Trojan Horse aqueles códigos que eu quero que sejam executados, e aí que pode acontecer os possíveis malefícios. Então cuidado com ele, é um dos mais fáceis de ser detectado, mas sim, ele pode ser que aconteça. Ele é um dos mais fáceis de serem achados na internet em si. E esse tipo de arquivo, esse Trojan Horse, como é que eu, Rildo, como é que eu, usuário, consigo definir, eu consigo evidenciar que isso é um Trojan Horse sem confiar mesmo no meu antivírus? Eu percebo que aquilo é um Trojan Horse. Normalmente, ele vem como a questão de fotos, cartão, ele vem como uns arquivos, como aqueles protetores de tela. Então, muito cuidado com arquivos que você recebe, principalmente arquivos que você não reconhece o dono, você não reconhece de onde veio aquilo. Então, muito cuidado que ele pode sim, apesar de você escanear, se o seu antivírus não for bom, não estiver atualizado, ele poderá deixar passar esse Trojan Horse. Normalmente vem em anexo de e-mail ou disponível em algum site da internet. Como o e-mail eu já falei bastante, não confie em ninguém em e-mail que você não conhece quem te enviou, o remetente. Se você não conhece, não confie. Mas é a questão também de sites. Muito cuidado com sites. Às vezes, você pode estar procurando um filme para assistir, alguma coisa desse tipo, e você entra em um site que é totalmente desconhecido, cheio de pop-up, aparecendo mensagem para todo lado, propaganda, e aquelas propagandas, aquele monte de imagem, aquilo tudo ali é só para te confundir. Só para te confundir e você acabar clicando em cima do real motivação daquele site, que é que você pegue algum Trojan Horse na sua máquina. Mas lembrando, Trojan Horse, ele é um tipo de vírus. E se ele é um tipo de vírus, ele precisa ser executado. Então, de uma forma ou de outra, você só pega esse vírus, você só deixa o Trojan Horse entrar na tua máquina e funcionar se você clicar nele, você precisa executá-lo. Rootkit, existe outras categorias, uma delas é esse Rootkit, e o Rootkit ele se parece um pouco com a condição do Trojan Horse, pois em seu código em si, ele acaba não tendo nada de ruim, ele acaba não fazendo nada de ruim. Ele consegue fazer coisas do tipo procurar uma possível brecha na segurança da tua máquina. Isso tem alguma coisa de ruim? Só tem ruim se ele estiver fazendo uso dessa brecha. Mas uma simples busca, o seu próprio antivírus faz isso. Ele consegue procurar algumas informações, mas não envia para ninguém, ou seja, ele realmente não tem algo mal em seu cerne, em sua palavra. Então, ele faz toda essa busca, ou seja, ele conhece todas as possíveis falhas da sua máquina e guarda essas informações para justamente poder enviar através de um segundo código, através de um segundo rootkit, enviar para o hacker. Então, no caso do rootkit, ele é um pouco mais complicado de ser detectado, pois você pode ter um arquivo, como o caso de um arquivo TXT, um arquivo, um PDF, que ele tem em si um rootkit,
ele tem esse buscador de falhas na tua máquina. E aí você executa, não aconteceu nada na sua máquina, aí você fala, graças a Deus, não peguei nenhum vírus. Mas na verdade você pegou um rootkit, ele já está escaneando a tua máquina e juntando todas as informações para enviar para o hacker. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Qual é a principal defesa contra o rootkit? É justamente a questão de um bom antivírus. Porque um bom antivírus conhece a maioria dos códigos de rootkit já no mercado. Então ele tem que estar atualizado. É necessário uma atualização sempre desse tipo de programas de defesa da sua máquina. Além dele, nós temos também o backdoor. Backdoor é outra categoria de vírus que trabalha justamente com o rootkit. Vamos pensar, o rootkit o que ele faz? Ele busca todas as informações e guardou com ele, não enviou para ninguém, não fez mal nenhum. Então ele precisa de alguém, de algum outro código que faça esse serviço para ele. E aí nós temos o backdoor, que a tradução seria justamente o porta dos fundos, ou seja, a porta de trás. Ele faz justamente abrir alguma porta da tua máquina para poder entrar os outros códigos. E aí o backdoor também em si, ele não tem algo de ruim ao ser executado, pois ele só está abrindo alguma porta de acesso para a internet da tua máquina. Essas portas de acesso são por onde entram informações, arquivos, e isso acontece direto na tua máquina. Só que nesse caso, essa porta vai ser utilizada justamente para o caso do hacker. Então, o backdoor, para ser encontrado, ele precisa também da questão de um bom antivírus. Por isso, é extremamente necessário antivírus atualizado, funcionando na tua máquina. Confie no teu antivírus. Temos também a condição de que o backdoor, ao fazer essa abertura, ele pode sim, ele abre e pode fazer essa conexão direta, chamando o hacker, mostrando, alertando o hacker que a porta já está aberta e que ele só abre a porta depois do caso do que o rootkit fez toda a busca na tua máquina. Então é uma sincronia desse ataque. Lembrando que o rootkit e o backdoor podem estar dentro de um Trojan Horse, ou seja, é um pacote completo. E eu tenho agora a categoria worm. Worm, se a gente for traduzir do inglês para o português, seria algo parecido como verme, minhoca, porque o worm, ele age realmente como um verme. A função dele, ele é um dos tipos de vírus, uma categoria de vírus mais chatas que existem, pois ele tem aquela condição de entrar na tua máquina e sair infectando arquivos e fazendo que o código dos arquivos se transforme em outros worms. É muito parecido a algo, para aqueles que assistiram aquele filme Matrix, vocês devem lembrar que o agente Smith, todo mundo que ele tocava se transformava num agente igual a ele. O agente Smith ali, ele está evidenciando algo parecido com um worm, um ataque de um worm. Então é justamente isso, o worm ele entra na tua máquina e ele sai fazendo essa infecção, fazendo com que se reproduza vários outros worms dentro daquela máquina. Vários programas que estão ali funcionais com seu código, é injetado no código desses programas o worm também. E aí, resultado, é uma infecção que só tende a aumentar, fazendo com que o seu computador se torne algo lento. Então, quando você perceber que seu computador está ficando cada dia mais lento, demora muito tempo para abrir algum site, para abrir o próprio navegador, para abrir os sites, para iniciar ele leva muito tempo, pode ter certeza que ele está carregado de worm. Se a gente for trazer para o nosso mundo real, o worm, ou seja, o verme, quando uma pessoa está cheio de verme, infectado por verme, ele fica o quê? Preguiçoso, lento, não quer nem sair do lugar. E é justamente isso que acontece com o teu computador conectado e cheio de worms, cheio de vermes. E tem ainda a questão que a infecção pode se espalhar pela rede. Se na mesma rede você tiver outras máquinas conectadas a essa máquina infectada, essa máquina pode infectar todas as outras da rede. Então ele acaba sendo bem contagioso, ele é um tipo de vírus bem chatinho.
e ruim de se matar, pois o antivírus consegue matar um, mas sempre tem algum worm adormecido que acorda e se reproduz. Então ele é bem chato. Normalmente, infecção por worm, se a sua máquina foi infectada, está lenta, você pode perguntar para qualquer técnico que vá fazer o reparo da tua máquina, que ele sempre vai dizer, vamos formatar, ou seja, vamos reiniciar tudo, vamos limpar essa máquina no geral. Porque ele não pode se confiar em código algum que está ali dentro, até os códigos dos programas que já estão ali por causa desse worm. Entramos agora numa categoria um pouco mais avançada, que é o boot. O boot, a gente pode pensar o seguinte, o worm, ele entra na tua máquina, se reproduz e consegue infectar toda a máquina e a intenção dele é deixar aquela máquina lenta, ou seja, é maldade por maldade. Já o boot, ele tem algo a mais. O boot, ele funciona igual a um worm, entra na tua máquina, infecta outros arquivos, infecta outros programas, e aí ao fazer essa infecção, ele não quer realmente deixar a tua máquina lenta. A intenção dele é controlar a tua máquina para algum destino, para algum motivo do hacker que enviou, o remetente que enviou para a tua máquina esse boot. Ela pode gerar, desde eu posso estar utilizando a sua máquina para deixar outros tipos de vírus entrar, eu posso estar controlando a sua máquina para enviar alguma informação para o hacker. Então existem várias motivações para a utilização do boot. Ele é um dos mais usados, o tipo de boot é um dos mais usados por hackers no mundo para invasões. Tem uma perguntinha aqui, vamos responder aqui para o Darko. Se você perceber que existe uma ameaça em seu computador e você não tem antivírus, o que deve fazer de imediato? Minha nossa, se você percebeu que tem um tipo de arquivo que é malicioso, o seu computador está lento e você não tinha antivírus, eu vou te dar os pêsames que a melhor coisa a ser feita é formatar a tua máquina. Por mais que você instale ali alguma coisa, instale um antivírus e faça uma busca e ele consiga detectar vários vírus e até deletar, temos que ver o seguinte, muito mal, muita destruição já foi feita dentro da sua máquina. Ou seja, ela já está ruim. Então a melhor forma é formatar por completo, reiniciar essa máquina por completo. É só pensar no seguinte, vamos pensar que o antivírus é como se fosse aquele segurança parrudão que você coloca na frente da tua festa. Você está fazendo uma festa, você contratou esse rapaz para fazer a segurança. Todo mundo que vai entrar, ele revista. O que acontece se a sua festa começou 8 horas da noite e o seu segurança só chegou meia-noite? A festa já está lotada de gente ali, tudo armado, todos perigosos, todos aqueles que você não queria já estão lá dentro. E por mais que você mande esse segurança entrar lá para retirar esse pessoal, vai continuar tudo sujo lá dentro. Então a melhor coisa é limpar o salão, limpa tudo, retira todo mundo e recomeça a festa através de um antivírus ou o segurança lá na portaria. É a melhor forma. Então no caso, bem aqui, o boot, voltando ao boot, ele faz justamente esse controle da tua máquina. E aí a gente pode evidenciar uma seguinte situação, que o boot é o que faz a sua máquina ser considerada como computador zumbi. Ele pode fazer sua máquina ser controlada de forma remotamente. Então sua máquina está ali ligadinha, você não está perto, e aí de repente o mouse começa a mexer, de repente arquivos começam a ser transferidos. Ele pode até utilizar a tua máquina para fazer algo do tipo enviar e-mail, ou ele pode enviar os teus arquivos através de algum e-mail. Tudo isso pode ser feito dessa forma remota, ou seja, seu computador fica controlado, ele vira um tipo de máquina controlada, um zumbi. E existe a tal da bootnet. Vocês já devem ter ouvido falar algo do tipo o governo chinês, o governo da Coreia do Norte, existem um exército de hackers. Ora, para que serve isso, esse exército de hackers? Justamente para conseguir contaminar várias pessoas, várias máquinas com o boot. E aí, quando eu tenho diversas máquinas, todas elas controladas com o boot, eu posso utilizar todas essas máquinas para fazer um ataque em massa. Vocês devem ter visto no começo desse ano que alguns sites, até aqui no Brasil, saíram fora do ar.
No caso, no externo, nós tivemos ataque na própria site da Samsung. Aqui, dentro do Brasil, a gente teve ataque no site da Dell, tivemos ataque nesse último mês ao próprio YouTube, que ele ficou com instabilidade. E isso tudo acontece justamente quando algumas redes de boot, ou seja, vários boots, controlando vários computadores, fazem ataques massivos a algum site. Se várias máquinas estão atacando com código malicioso ao mesmo tempo, então o ataque é bem mais forte, o ataque é bem maior. Então, normalmente se utiliza isso. A gente tem que tomar cuidado, pois um simples boot, ou seja, um arquivo que parece ser bobinho, que entra na nossa máquina e ele fica até adormecido, esperando justamente o momento de ser ativado. E a gente tem que tomar cuidado, pois a nossa máquina ela pode fazer parte de um grande ataque. Às vezes, uma máquina local, a máquina sua, da sua casa ali, ela pode estar sendo usada em uma certa data para um ataque do tipo um ataque terrorista. Ataque terrorista é ataque de derrubada de sites, como fizeram no início desse ano. A China declarou realmente isso, que ela derrubou, fez um ataque ao site da CIA e derrubou o site da CIA. Só para demonstração de força mesmo, porque eles estavam numa imparcialidade ali política e aí fizeram isso. Ou seja, dá para se fazer bastante coisa. Se a gente for pensar algo como derrubar um site, não tem tanto algo tão terrível. Mas eu posso derrubar sistemas. Eu posso derrubar sistemas, assim, pensando de uma forma bem simples, desde um sistema como o Detran, aqui no Brasil, como um sistema de controle de aviação. Então, isso pode gerar, sim, acidentes. Sistemas que controlam semáforos de cidade, eu posso fazer isso. Então, ao você ter cuidado com a sua máquina e protegê-la de arquivos como o boot, você acaba fazendo algo bem maior, você está protegendo a internet como um todo. Tem também uma categoria chamada spam e-mail. Essa daqui eu venho falando para vocês desde o nosso primeiro dia, desde a nossa primeira aula. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Esses spams, e-mails, eles podem estar ali anexados a alguns tipos de vírus, desses que a gente vem falando aqui. Mas um dos mais chatos, e esse daqui é ruim até da gente conseguir barrar. Quando você abre seu e-mail, tem lá 20, 30 mensagens. Dessas 20, 30 mensagens, se você for contabilizar qual realmente você gostaria de estar vendo, qual realmente você gostaria de estar recebendo, é uma, duas. A maioria delas são propagandas de alguns sites, de alguma coisa, promoções, que você recebeu sem ter pedido por aquilo. Como é que a gente recebe isso? Como é que eles conseguem conectar isso? Normalmente, quando você entra em algum site, muitos deles te pedem para que você seja anexada ao banco deles. Que você seja anexada ao banco de informações dele, como cliente. Tipo, você acessar, eu vou dar exemplo aqui real, se você acessar um site como o das Casas Bahia ou o do Magazine Luiza, a primeira coisa que ele vai te pedir é se você pode ceder as suas informações para ele melhor te atender. Na verdade, quando ele faz isso, ele está pegando informações do tipo o local onde você mora, a sua localização. Ele pega todos os dados de navegação, para onde você clicou naquele site, ou seja, se você foi justamente na categoria eletrodomésticos e ficou ali navegando na parte de geladeira, visualizando o preço das geladeiras, mas acabou não comprando, pode ter certeza que no teu e-mail vai chegar sim as promoções, as informações, preços, tudo sobre geladeira e até de vários outros sites, porque eles acabam fazendo esse compartilhamento. Hildo, tem jeito de eu parar com spam e-mail, de eu não recebê-lo? A maioria deles tem como sim. Basta a configuração de filtro dentro do seu e-mail. Se você utiliza Outlook, se você utiliza Gmail, tem lá as configurações de filtro. Você pode sim colocar nas configurações de filtro dele que não aceita mais receber propaganda de tal site. Sair fazendo essa filtragem e não receber tanto. E isso tudo vai para a sua caixa de rejeitos, sua lixeira. E aí, resultado, você vai ter um e-mail um pouco mais limpo, mais acessível. O modo da gente identificar que a gente está recebendo isso
esse tipo de spam e-mail, normalmente são coisas que você não gostaria de estar recebendo, algo como propaganda de um site de carros. Poxa, por que eu estou recebendo isso? Por que eu estou recebendo esse tipo de informação da Toyota, está me mandando um e-mail? São propagandas chatas, então você pode sair identificando por isso, não é algo que não tem nada a ver com você, ou simplesmente no cabeçalho deles tem mensagens de grande alarde, tipo dizendo, chega logo de cara para você, o presidente caiu. Aí você, nossa, que é isso? Presidente do quê? Do time de futebol, presidente do Brasil, presidente... Aí você quer abrir aquela mensagem e quando chega lá, você vê que é algo totalmente diferente. Ele diz, o presidente da nossa loja caiu e ficou louco, que as promoções estão aqui extravasando. Então é algo desse tipo que a gente tem que tomar cuidado, mas ele não se torna tão perigoso se, mesmo você abrindo esse tipo de e-mail, você não abrir os arquivos anexos. Muito cuidado com arquivos anexos. Todo arquivo anexo que você recebe, e se você recebeu esse e-mail e é algo que você não quer mesmo sendo uma propaganda, não abra. Dê preferência de visualizei a mensagem, tem um arquivo extra, não vou abrir. Ah, Rildo, mas ele não é .exe, ele veio como PDF, mas eu já te mostrei aqui hoje, eu já falei que mesmo sendo um PDF, ele pode ter no código do PDF anexado a parte de executável. E quando você clicar 2 vezes para executar um PDF e mostrar na sua tela, você está executando de forma oculta por detrás justamente esse código malicioso. Então, muito cuidado. Ele pode parecer bem bobinho, um spam e-mail, mas ele pode fazer realmente muitas coisas ruins contra a sua máquina. Além disso, a gente tem que entender o seguinte, que um e-mail, ele também tem que tomar cuidado para repassá-lo. Eu falo isso a nível até do WhatsApp, não já fugindo de e-mail, falando de mensagem como um todo. Porque eu deveria repassar mensagens do tipo lendas urbanas, boatos, e a gente passa muito disso. É aquela questão até da ética. Você recebeu no teu WhatsApp uma mensagem falando algo do tipo, o WhatsApp vai dar R$1 para cada repassagem dessa mensagem para essa criancinha que está doente. Gente, o WhatsApp não dá dinheiro para ninguém. Eles querem ganhar dinheiro. Eles não querem dar dinheiro, não existe isso. Então, toda vez que você receber algum tipo de mensagem desse gênero, dizendo que vai dar dinheiro, o WhatsApp, o Google, o YouTube vai dar dinheiro se você fizer isso, não acontece isso, isso é mentira. Nós, por termos um bom coração, eu vou repassar, eu quero ajudar essa criancinha bem aqui. Mas perceba na mensagem, no texto, que normalmente não tem o endereço da criança, não fala quem são os pais, não fala da cidade, não fala de nada. É simplesmente uma foto de uma criança, algo triste, que você vê naquela foto, e aí você quer ajudar e dizendo que ele vai dar R$1, vai dar tanto de quantia por cada repasse. Isso não existe, então muito cuidado com tal coisa. Spyware. Essa categoria se subdivide em 3. O spyware, ou seja, já começa com o nomezinho spy, de espião, ele é um tipo de código que feito principalmente para roubar. Ele vai tomar alguma coisa de você. Normalmente, informações. A principal deles é a Keylogger. Keylogger, o primeiro aí, ele faz justamente a captura de informações digitadas no seu teclado. Tudo que você digita no seu teclado, ele acaba enviando para essa pessoa, para o e-mail dessa pessoa, para o hacker. Temos a questão também, o Screen Logger. Já o Screen Logger, ele é um pouco mais avançado do que o Keylogger. Ele consegue capturar não somente a questão do teclado, mas toda a movimentação do seu mouse, ele consegue capturar toda a região mesmo da sua máquina, ele consegue tirar até fotos, ou seja, os prints da sua tela, que são a questão da foto da tua tela para o hacker. E aí você ali está acessando tipo um site de um banco, e quando você começa a digitar, você começa a demonstrar que vai colocar a tua senha ali, ele pode estar simplesmente pegando tudo que você digita e pegando justamente as fotos do site, e assim ele vai conseguir até pegar a tua senha. Mesmo que aquele teclado virtual não mostre, mas se você digitou no seu teclado real aqui,
então sua senha está digitada e ele vai conseguir tal coisa. Então tem que tomar muito cuidado. Esses tipos de vírus, o spyware, eles são um dos mais procurados pelo antivírus, porque ele é um dos que tem maior risco. É um risco que realmente você vai sofrer algo financeiramente. O Screen Logger, para o Keylogger, ele é tipo um avançado. Ele tem muito mais coisa, certo? Então, por isso, ele é mais fácil de ser detectado. É por isso que ainda existe o Keylogger, que a comunicação dele é bem menor. Temos a questão também do adware. E o que é o adware? O adware, ele, principalmente, por muitos, ele é visto até como algo válido, algo certo de se fazer. O adware, ele é propaganda. Vocês já devem ter visto, se não pegaram na tua máquina, algo do tipo, você está acessando a tua máquina, fazendo a edição, e aí simplesmente do cantinho ali, do ladinho do relógio na sua máquina, sobe uma propaganda, oferecendo um produto, oferecendo alguma coisa, tentando te levar para algum site. Ele fez algum mal real? Não, ele só é uma propaganda que aparece de tempo em tempo na sua máquina. E essa propaganda veio justamente desse código, o adware. O adware está fazendo justamente esse ponto bem aí, essa contraposição de enviar para você as propagandas que eles o querem. Então, ele invadiu a tua máquina? Invadiu. Ele está oferecendo serviços? Ele não está fazendo um mal real, mas ele invadiu a tua máquina. Então, ele é visto sim como um tipo de espião, pois ele recolhe informações de sites que você acessou para sim poder entregar a propaganda que ele realmente quer. Como manter o seu computador seguro? Isso eu já disse bastante vezes, mas hoje vou reafirmar. Utilizar um antivírus, não somente um antivírus, um bom antivírus. Eu dei até algumas dicas na aula passada sobre o antivírus e tal, mas um bom antivírus. E se possível, se o seu antivírus não for completo, ele já não ter um pacote completo como antivírus, anti-spyware, protetor de sites, você comprar isso por fora, você adquirir isso por fora. Comprar, existem as versões pagas e gratuitas da mesma forma do antivírus, o anti-spyware, um firewall, tudo isso existe dessa forma. Eu acredito que a melhor forma de proteção é você comprar um antivírus ou adquirir de forma gratuita um antivírus que seja mais completo. Perceba ali no cerne da propaganda, no seu anúncio da propaganda que você vai baixar esse antivírus para instalar na tua máquina, perceba se o que ele tem. Se dentro dos seus módulos tem a questão de busca por spyware, se tem busca por certos tipos de vírus, se ele protege sites, então é sempre bom olhar isso. Manter seu computador sempre atualizado. Você tem que sempre instalar as atualizações dos seus softwares. E lembrando que softwares que estão instalados na sua máquina, eles deverão ser originais. E o do mais original, se eu for falar de um Office, se eu for falar de um PowerPoint, o pacote da Microsoft, eu acho muito caro para mim. Eu comprar uma licença do Windows é muito cara para mim, então não dá. Então, se você quer agir de uma forma correta, não utilizando um programa que seja craqueado, ou seja, falsificado, e ficar com o risco de pegar algum tipo de vírus, você pode ir para as alternativas, como no caso os Linux. Você tem um Linux do tipo Ubuntu ou Debian na sua máquina, vocês vão perceber que dá para se usar ele e você não precisa estar se preocupando tanto com a questão de vírus. Além disso, de manter atualizado os teus programas, manter atualizado toda a sua máquina, a gente tem que ter a questão também que tudo isso pode falhar, que é a questão do backup. Você tem em sua máquina arquivos importantes para você do tipo, são as fotos do aniversário do meu filho, são as fotos do meu casamento, são arquivos, relatórios do meu trabalho. Tudo isso, todo esse tipo de arquivo, é sempre bom você mantê-lo em um segundo lugar, fazer backup. Coloque isso num HD externo,
coloque isso num pendrive, coloque isso na nuvem, utilizando a nuvem como o caso de Dropbox, o Google Drive. Utilize dessas estratégias. Se você utilizar as estratégias, se caso sua máquina tiver que ser formatada, se você perder tudo, você acaba não perdendo tudo. Você ainda tem bastante coisa. Pronto. Encerrando essa parte de defesa, vamos agora partir para os editores. Editor de texto. Vamos começar falando do Word. O Word bem parecido com o Write, da versão do Linux. Então, tudo que eu mostrar aqui vai, de certo modo, funcionar também no Write. O básico aqui é só para você entender. Teve muita gente que falou para mim assim, nossa, Rildo, isso aí é tão simples para mim. Teve aluno realmente que mandou mensagem para mim dizendo que estava muito fácil responder aquelas atividades, estava muito fácil criar aquilo dali. Só que você, que bom que você sabe fazer isso, que você já tem essa experiência. Mas temos muitos alunos que esse é o primeiro passo na tecnologia, é a primeira vez que ele vai até criar textos, criar apresentações. Então, realmente, eu tenho que agir dessa forma. Vamos tentar nivelar todos para que, na segunda-feira, quando começar a próxima disciplina, aí sim, ela vai agir força total, ou seja, vai te pedir atividades, vai te pedir fórum, ele vai pedir agora que quando você criar uma atividade, que ela seja realmente feita com um padrão, que ela tenha fonte de tal tamanho, tudo isso. Então, nessa próxima disciplina vai ser extremamente necessário isso aí para vocês. Para essa agora é a hora de aprender. Então vamos lá nos editores de texto, vamos começar com o Word. Tem algumas pessoas aqui alguns alunos estão mandando mensagem para mim, que estão dizendo que o texto ainda está muito pequeno, vocês não estão conseguindo enxergar direito. Não se preocupem quanto a isso, pois todo esse material eu vou estar disponibilizando. Hoje de tarde já vai estar essa apresentação lá para vocês naquela nossa pasta, lá na nossa disciplina. Vocês vão poder ter essa aula inteira para ler, reler. Tudo isso vai estar para vocês. Assim como na semana que vem, ali por volta da terça-feira, essa aula aqui já vai estar para vocês também disponível. Então vamos começar. Primeira coisa que eu tenho que entender é a questão de fontes, margem e espaçamento. Isso, ela é estabelecida realmente como uma regra da ABNT para a escrita de textos, normalmente utilizada para escrita de textos em artigos. Rildo, nossa, isso aí é complicado demais. Não se preocupe que agora eu só estou introduzindo esse material, estou simplesmente começando a falar sobre isso. Lá em metodologia científica, quando vocês estiverem pagando metodologia científica, vocês vão ver essas regras passo a passo, vocês vão entender isso tudinho. Mas, por enquanto, só para dar um esclarecimento de como é que eu utilizo, então, no Word, como é que eu escrevo. Normalmente é o seguinte, fonte, o tamanho para um texto, normalmente ele é tamanho 12. Ali na questão de rodapé, no cabeçalho, que pode ter variação quanto ao tamanho, mas tamanho do texto que você está escrevendo, tipo nas nossas atividades, quando você respondeu, tamanho 12. A margem do meu texto é 3 do lado da esquerda e direita e inferior, a parte inferior é 2 centímetros, ou seja, da esquerda e o superior eu tenho 3 ali, centímetros, e do lado direito e inferior 2 centímetros. É desse modo que a gente formata. Rildo, como é que faz isso lá dentro do Word? Ele já vem com esse padrão. Nem precisa se preocupar muito. Se você entrar lá na aba de modificação das margens, do layout, a aba layout, vocês vão perceber que ele já está configurado desse jeito. Mas isso é só para vocês entenderem. E o espaçamento? Existe o espaçamento simples e o espaçamento duplo. O espaçamento deverá ser de 1,5 centímetros. A não ser que o texto peça algo como espaçamento simples. Isso aí seria o duplo. Normalmente, a escrita de artigos, na escrita de textos mesmo, a gente utiliza o espaçamento do tipo múltiplo.
O tipo simples é basicamente quando a gente vai utilizar algo do tipo uma referência e tal, mas vocês vão ver isso tudo direitinho quando vocês estiverem lá em metodologia. Vocês vão ver, entender isso realmente a fundo. Teve muita gente também que me perguntou sobre a questão da lauda, não entendi o que era lauda. Gente, olha, entender o que é uma lauda, saber a tal da lauda. O Guido está pedindo para escrever um texto em uma lauda. Uma lauda, trazendo para o nosso mundo aqui, é praticamente uma página, é uma página de texto. Estou te pedindo uma página de texto escrito dentro do nosso editor. É só isso. Mas eu já dou logo uma seguinte dica. Antigamente, lá no passado, quando éramos criancinha, não existia internet. Pelo menos para mim não existia. E aí, como é que você pesquisava alguma coisa? Como é que você ia buscar alguma coisa, uma informação? Eu não sei o que é uma lauda. Eu não sei o que é fotossíntese. Você ia até a biblioteca da cidade. E lá nessa biblioteca você procurava aqueles livros, você saía procurando aquelas bibliografias. Ah, vou procurar um livro de biologia, vou procurar isso. E saía procurando vários livros para encontrar essa informação. Hoje em dia, tudo isso está bem mais fácil, resumido. Abra a internet, abra o Google, está lá no Google, e bota o que você quer. Então, se você abrir o Google, o site do Google, e colocar ali dentro, lauda, o que é uma lauda? Vai mostrar para você. É uma página num texto editado, no editor de texto. Só isso. Então, você vai entender isso, gente. Então, sempre que tiverem dúvida, é claro que o professor está para te ajudar, mas sempre que tiver uma dúvida, vai lá, utiliza o Google. O Google vai te ajudar para isso. Vamos lá para o nosso editor de texto. Primeiro passo do editor de texto, abrir o Word. Ora, para que eu abra o Word, eu posso ir no menu iniciar do meu computador, se o Microsoft Word, o editor de texto estiver instalado ali. Vou no menu iniciar, vai aparecer os diversos programas e escolho o Microsoft Word, o MS Word, para abrir. Isso para todas as versões? Todas as versões eu vou encontrar desse modo. Se eu clicar também em um arquivo já feito pelo Word, eu clicar 2 vezes, esse arquivo vai se abrir, vai se mostrar na minha tela. Então, eu vou estar abrindo também o programa Word. Então, posso abrir das duas formas. Ao abrir o Word, ele vai te mostrar uma janela muito parecida a essa daí, que está aparecendo para vocês. E nela, eu tenho que entender alguns pontos de funcionamento. Eu tenho ali no início o gravar e imprimir. Aquele botãozinho, sinalzinho do Office, ali vai ter um monte de ferramentas e dentre elas vai ter o salvar. Em algumas versões, em alguns computadores, ao invés de salvar, vai estar gravar, mas em geral é isso. E vocês vão encontrar também um ícone, um símbolozinho do tipo o antigo disquete, para aqueles ainda que lembram o que é o disquete. Vai ter um íconezinho ali, o disquete, que se você clicar também, vai salvar na tua máquina esse arquivo. E o dele vai salvar com que extensão? Porque você falou para mim, na primeira aula, que tem que salvar como doc ou docx. Pois bem, se você tiver no seu Word e você clicar ali, gravar, imprimir e mandar salvar como, ele te dá a opção de você escolher qual o modo que você quer gravar, se é em docx, se é em doc, isso dependendo da versão, ele vai te mostrar isso. Mas se você só clicar salvar direto, ele vai salvar na extensão básica que ele utiliza. Ou seja, da versão 2010 em diante, ele vai salvar logo em docx. Da 2010 para trás, aí ele salva em doc. Basicão, ele vai sempre fazer isso, mas se você quiser mudar, basta ir lá em gravar, imprimir, salvar como, lá no ícone, salvar como, e decidir qual a extensão que você quer. Eu tenho ali, abaixo do gravar e imprimir, naquela parte superior do meu texto, várias ferramentas do Word. Ali eu tenho vários ícones que eles funcionam como as ferramentas do Word. Se você quer justificar o texto, que ele leva ele à esquerda, à direita, quero mudar a fonte, quero mudar o tamanho da fonte, vai estar tudo ali naquela aba inicial. Eu tenho a folha de texto, que é onde você digita realmente o texto em si. Após a digitação do texto, se você selecionar o texto e fazer alguma mudança do tipo colocar ele em negrito, mudar a fonte, ele vai mudar, é automático. E lá no canto, lá embaixo, no canto direito inferior, eu vou encontrar o zoom.
onde eu posso aumentar ou não. No meu caso, eu sempre na minha máquina, quando eu vou editar algum texto, eu aumento ali de 100% para coisa de 110%, porque vocês estão vendo aqui que eu utilizo óculos, então eu prefiro que a letra fique um pouquinho maior. E aí pode ser o caso de vocês prefiram isso para não cansar a vista, aumentar um pouquinho a letrinha e deixar um pouco maior. Ou diminuir o zoom se você quer ver a página inteira. Vocês percebem aí que a página não está inteira ali mostrando na tela do computador. Então, se você quiser ver como o texto, a formatação toda ficou, você pode diminuir o zoom e ele vai te mostrar a página ou páginas já feitas. Formatação. Olha, eu sempre digo o seguinte, se você quiser, no início, você já coloca o tipo de fonte, você já coloca o tamanho, e aí, definido isso, você começa a escrever. Mas e se por acaso, no meio do texto, você começa a digitar, e aí você percebe que aquela fonte não é legal, eu não gostei do estilo dela, eu estou utilizando tipo uma fonte que alguém já utilizou antes, do tipo a Algéia, que é uma fonte estranha, que normalmente a gente não utiliza em textos, a gente não utiliza em arquivos de artigos, e aí eu quero mudar isso, basta selecionar, olha só como é que está ali. Eu clico no botãozinho esquerdo do mouse, seleciono arrasto, seleciono o texto por inteiro, e aí eu vou lá em cima, onde está mostrando ali, a mudar o tipo da minha fonte. Eu posso mudar, utilizar algo do tipo Arial, uma Verdana ou Times New Roman, que são as mais aceitas para artigos. Normalmente vocês vão encontrar muito por aí a Arial, é uma das mais aceitas para artigos. Mas isso vai depender muito de como a pessoa que vai estar recebendo, as regras que a pessoa vai estar recebendo, denominar. Eu quero que seja escrito em Arial, tamanho 12. Legal, pois vamos seguir essa regra bem aí. Temos também a questão do tamanho. Ao lado ali, eu já escolhi o tipo da fonte, ao lado é o tamanho. Então eu posso mudar o tamanho da minha fonte justamente fazendo esse modo aí. Escolho o tamanho do meu texto, e ao escolher esse tamanho de texto, eu posso modificar. E lembre-se o seguinte, às vezes no título, eu quero um tamanho, uma fonte com um tamanho 14, ou seja, ser maior. E aí, eu só seleciono o título, modifico ali para 14, pronto, ficou grandão, ficou maior. E o resto eu deixo com tamanho 12. Quero diminuir para tamanho 11, o professor pediu que quer tamanho 11. Então, legal, seleciono todo, tamanho 11. Além disso, eu tenho também que evidenciar alguns pontinhos que tem ali embaixo da nossa escolha ali pelo tamanho e a fonte, que é a questão se eu quero negrito, se eu quero itálico ou sublinhado. Basta selecionar o seu texto e clicar no ícone denominado para cada um deles. O Nzinho negrito, o I itálico e o S sublinhado. Então basta eu selecionar e fazer tal coisa. Tenho certeza que tem muita gente falando assim, eu sei fazer isso já desde criancinha, mas isso é para explicar para todo mundo. Tem gente que ainda está a passos curtos ainda aprendendo esse passo aí para nós. Tem a questão também das cores. Eu posso mudar a cor de um texto, eu posso mudar um texto todo, a cor de todo o texto ou só de uma palavra. Vamos imaginar que eu estou escrevendo o meu texto, eu quero deixar uma só palavra, como a palavra perigo, eu quero deixar ela em vermelho. Basta selecionar essa palavrinha e colocar a cor que eu destino ali. Eu coloco em vermelho e pronto. Aquela palavrinha no meu texto todo ficou vermelhinha. Não dá para fazer essa mudança bem aí. Tem a questão também do alinhamento. Vocês vão ver muito que após escrever todo o seu texto, você quer que ele fique de uma forma bem espalhada na página, bem fluente na página. E ao fazer isso, eu escolho algo do tipo, eu vou justificar o texto. Então o texto se espalha, ele fica mais uniforme, mais quadradinho, todo mais belo de se ver aquele artigo. Então eu posso sair escolhendo, pego o meu texto todo, seleciono, e aí saio marcando ali o tipo que eu quero. Se eu quero ele no centro, se eu quero ele mais à esquerda, ou se eu quero ele todo justificado. Hilda, eu posso fazer só com parte do meu texto, eu só quero um parágrafo, só um parágrafo, que ele fique todo à esquerda, que ele fique todo ali de um lado só. Eu posso fazer isso? Pode. Esquerda, eu posso centralizar. Vocês vão ver em metodologia que muitas vezes quando você vai colocar um texto
que não é seu, um referenciado, algo como um trecho de uma frase, de um poema dentro do meu artigo. Como é que eu faço isso? Normalmente eu coloco no meu artigo ali e essa parte, essa frase desse verso, eu coloco ele centralizado, para que ele fique fora, que ele fique mais visível, que ali tem algo diferente. E aí eu posso utilizar uma outra fonte ou até deixá-lo em itálico para demonstrar isso. Mas isso, lá em metodologia, vocês vão entender melhor, vocês vão fazer isso bastante. Por enquanto é só aprender a utilizar. Temos também imagens adicionais, eu posso usar fotos no meu texto, eu posso adicionar fotos, eu posso adicionar a questão de imagens como o word art, que são ícones movimentados, são páginas mais movimentadas. Então eu posso utilizar gráficos, como exemplo, eu posso, utilizando algo tipo o Excel, eu faço um gráfico no meu Excel, e no Excel, após fazer aquele gráfico, eu posso migrar isso para dentro do Word. Basta selecionar aquele gráfico e colar dentro do Word. Então ele vai. O próprio Word, ele tem a criação também de gráfico. Como vocês podem ver ali do lado do Insere, ele tem ali a questão de inserção de arquivos do Excel e também criação de gráfico. Então eu posso também criar tudo isso. Ele aceita bastante variação. O Word por inteiro, se você quiser criar um artigo cheio de imagens, de gráficos, com letras de fontes diferentes, ele dá para fazer tudo isso. Ele é bem completo quanto a essa questão. Além disso, se eu clicar ali na questão da foto, eu posso inserir uma foto do meu computador. Existem duas formas de inserir a foto. Eu tenho uma foto que está em algum site, eu posso simplesmente copiar aquela foto e colar diretamente dentro do meu Word. Ele vai vai copiar aquela foto e vai colar diretamente dentro do teu Word. Ou você pode ter essa foto dentro da tua máquina e aí inseri-la direto. Basta clicar ali no ícone foto, imagem, vai estar como nome foto ou imagem. Você clica ali, seleciona o local da tua máquina onde tal imagem está e aí ela vai aparecer no seu texto. E aí basta você configurar o tamanho que você quer, o tamanho que ela fique ali, se ela fica justificada à esquerda ou centro, assim é uma decisão sua. Questão o modo como formatar essa imagem, após ela estar no seu texto, você pode ainda selecioná-la e recortar, você pode diminuir. Então dá para você colocar ela por detrás do texto, na frente do texto. Então tudo isso dá para editar. O que vocês têm que fazer é começar sempre a tentar. Coloquei uma imagem, eu vou tentar colocar ela por detrás do texto, do tipo aquelas bandeirinhas que eu coloco no cabeçalho. Dá para fazer? Dá, basta colocar por detrás do texto. Tem ali o íconezinho, que é tipo um cachorrinho por detrás de umas linhas. Dá para fazer tudo isso. Também na questão do Word Art, a gente pode criar um banner, a gente pode criar uma imagem como, eu quero um texto bem chamativo mesmo, um formato chamativo como em 3D, e o Word Art ele faz isso. Quando você clicar naquele azinho do Word Art, ele vai abrir uma caixinha de texto, o que você digitar ali vai ficar sendo escrito da forma do Word Art que você o escolheu. Ao final disso, basta salvar tudo. Aí a gente volta lá para aquele íconezinho da Microsoft, lá no comecinho, aquela bolinha lá no comecinho, e aí escolho salvar ou gravar, dependendo da versão que está instalada na sua máquina. E se quiser também, ali além de salvar como, você também pode mandar a impressão direta para a sua impressora ali configurada. Aí, salvando, imprimindo. E vamos para o PowerPoint. PowerPoint, minha gente. Vamos para o PowerPoint. No PowerPoint é a criação de apresentações. Teve muita gente que ficou uma certa dificuldade na criação da apresentação, naquela nossa última atividade, mas foi na criação mesmo, de entender o que eu queria. Eu coloco fotos, eu coloco imagem, que seja de prédios, que seja de algo da natureza. Bem, isso aí era uma beleza que você achava, algo bonito que você tem na sua cidade,
que seja desconhecido pelo resto do mundo e que você queria mostrar isso tipo para mim, para o seu tutor, convidando ele a vir na sua cidade para encontrar isso. Beleza é um conceito bem abstrato, a gente pode achar belo algo como uma construção, como a natureza, como uma poesia, uma música, então é bem abstrato. Então eu deixei bem livre isso, você poderia utilizar fotos, você poderia utilizar textos, como música, você pode utilizar um repente feito na tua cidade, algo como um cordel feito na sua cidade ali, só sempre deixando a referência de onde você tirou tal coisa. Mas vamos lá, vamos ver o que após eu ter a minha ideia de como fazer a apresentação, como vou utilizar tal texto, eu vou utilizar tais fotos, como é que eu vou fazer isso dentro do PowerPoint? O primeiro passo do PowerPoint é entender o seguinte, que o PowerPoint, como todos os outros das versões da Microsoft, ele tem as variações de ano, seus vários versionamentos. E ele, a partir de 2010, ele teve essa condição também de mudança. Então, a gente vai encontrar a extensão PPT de 2010 para trás e PPTX de 2010 adiante. De 2010 adiante, eu posso também salvar em PPT, desde que eu clique lá em salvar como. Mas ele normalmente salva em PPTX. Isso é só para a questão de, a partir de 2010, teve certas animações internas ali na sua apresentação que elas só aparecem realmente a partir de 2010. Ele ficou um pouco mais bonito, as variações de cores, só por esse quesito. Mas dá para fazer em versões anteriores ao 2010. Como menu principal, muito parecido, gente, do Word. Porque todo o pacote do Office, ele tenta se parecer. Você aprendeu a utilizar o Word, você, de certo modo, já está aprendendo a utilizar o Excel, está aprendendo a utilizar o PowerPoint, está aprendendo a utilizar o Impress, todos os outros. Porque ele guarda a mesma configuração. Então, aquela questão de aonde eu salvo, tem aquele ícone também de um disquete, tem aquele botãozinho lá no início para salvar, então tem tudo a mesma coisa. Então eu tenho a questão das várias abas para se navegar, como eu tenho em todos eles, tem a questão de página inicial, inserir, o design, para mudar o design, o modo como é visualizado a tua apresentação, as transições, aquela questão de como é a passagem de cada slide, as animações, se eu quiser colocar uma animação, um movimento no meu texto, tudo isso dá para ser feito ali internamente no nosso PowerPoint. E aí, nessas abas, eu vou dar uma passada rápida aqui, só para vocês entenderem. No menu principal, ou seja, naquela primeira aba, é onde você pode colocar o tamanho da fonte, você pode colocar o tipo da fonte, muito parecido com o Word. Do mesmo jeito que a gente viu lá no Word, é aqui. Você escolhe o tipo da fonte, escolhe o tamanho. Quero mudar? Seleciona aquele texto e aí modifica o tamanho que você quer. Se eu estiver salvando esses documentos, só lembrar que lá no começo, lá no botão iniciar, eu tenho salvar e salvar como. Então basta eu decidir aonde eu quero salvar tal arquivo e pronto. Eu posso também imprimir uma apresentação inteira, eu posso fazer as mesmas ferramentas que eu encontro lá dentro do Word, eu vou encontrar aqui no nosso PowerPoint. Então a primeira tela, ao abrir uma apresentação para criar, a primeira tela é a tela de apresentação. Aquela tela onde você coloca o texto, o título da sua apresentação e coloca o seu nome. Então a gente vai encontrar essa telinha bem aí, e aí basta seguir o que está escrito, gente. Basta seguir o que está escrito ali. Clique para adicionar um título. Você adiciona o título, você pode modificar esse título com cor, pode modificar do jeito que você quiser, e ali, após fazer isso, se você quiser abrir um novo slide, pois cada página é vista como um slide, se você quiser abrir um novo slide da sua apresentação, você pode ir lá no botão Novo Slide ou selecionar pelo seu teclado o Ctrl M, que ele vai abrir um novo slide, um slide em branco. A formatação, muito parecida do hoje, olha lá, mesmos botões. Tipo da fonte, tamanho da fonte, se eu quiser deixar o meu texto justificado, se eu quiser deixar ele mais à esquerda, à direita, se eu quiser utilizar negrito, itálico, então a mesma coisa. Aprendemos lá no Word, já sabemos aqui. Então sabe usar um, sabe usar o outro.
é o pacote completo. Quando você aprende um, você aprende praticamente todos. Lá na parte de design, essa é a parte que você quer fazer o fundo, o background das suas apresentações. Se você quer que ela fique mais colorida, então ele já te dá diversos backgrounds, diversos layouts para você utilizar ali na tua apresentação. Se nenhum deles você achou que está legal, você pode criar seu próprio fundo, só colocar uma foto, você quer mudar a cor, ele também deixa ali. Se você clicar em design, ele vai te mostrar essa seleta de várias imagens, mas também você pode inserir. Você clica ali, tem um botãozinho ali de inserir, você insere uma nova imagem, criar uma nova imagem e você cria esse novo tema, esse novo fundo para a tua apresentação. Mas ali tem tantos que é bem provável que você consiga ali. Além do mais, se você estiver utilizando o programa realmente original, atualizado, a Microsoft ela te dá pacotes para você baixar direto pelo site delas para adicionar bem mais temas do que isso. Esses aí estão para lá de bom, são perfeitos para isso. Animações. As animações são as questões que eu posso fazer um efeito de foto entrando, um texto pulando. Então basta selecionar aquilo dali e na aba animação, seleciono o texto ou a foto que eu quero e clico em cima da animação do tipo de animação que eu quero. Pode ter a animação do tipo saltando, surgir, que a foto ela entra durante a apresentação. Então, é uma decisão de vocês deixar isso mais diversificado. Mas perceba o seguinte, animações demais não é coisa boa para a sua apresentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Transição dos slides, ou seja, na passagem de cada slide eu posso criar, sim, um movimento. Eu posso criar realmente alguma coisa, entre uma passagem do tipo, um slide some para aparecer o outro, ou de baixo para cima. Então, eu posso criar vários efeitos ali. Também é uma questão de escolha. E tem a revisão. Do mesmo jeito que lá no Word tem a revisão de PCB, revisão ortográfica, revisão de todo o seu texto. Então, no PowerPoint também temos isso. Tá? Vou pedir só um minutinho para vocês e a gente já volta, só um minutinho. Vamos lá, continuando. Após fazer toda essa parte de revisão em meu texto, ver se tem alguma coisa de errada, a questão da ortografia, ele te entrega o programa completo, ele te entrega já o seu arquivo completo. Aí basta salvar. Estão entendendo já como faço o meu arquivo? Eu vou dar agora algumas dicas. Esse arquivo das dicas, inclusive, já está até lá dentro da nossa plataforma. Eu coloquei ele já adiantado, já coloquei isso logo para vocês visualizarem antes. Mas eu vou colocar essa apresentação completa para vocês depois dessa nossa aula. Então, vamos lá. Vamos ver algumas normas para a realização de um PowerPoint. Essas normas não é aquela norma rígida, você tem que usar fonte e tal, mas umas dicas, vamos dizer que seriam umas dicas. Então vamos nessa. Como primeira dica, a gente tem que entender o seguinte, para fazer essa apresentação, eu tenho que ter uma apresentação lógica. Como qualquer apresentação, quando você vai falar alguma coisa com alguém, você pensa um pouquinho antes. Então, antes de você começar a criar a tua apresentação no PowerPoint, faça mesmo um texto, escreva mesmo um roteiro. No primeiro slide eu quero falar sobre isso, o segundo slide vai ter uma imagem, o terceiro eu quero falar sobre tal coisa, aí no quarto vai ter um poema, e aí no último eu faço uma conclusão, um fechamento. Perceba que tem início, meio e fim. Então a gente tem que ter isso na criação de textos e na criação também de apresentações. Então a gente tem que ter essa condição bem aí de saber apresentar de uma forma lógica. Então é incluir tudo de uma forma lógica e que não seja enfadonha demais. A gente tem que ter outro ponto que é a questão de favorecer sempre a esquerda sobre a direita. Ou seja, se vocês perceberem, o modo como nós seres humanos olhamos as coisas, nós sempre começamos a olhar da esquerda do alto, aí eu saio puxando a minha visão até a direita embaixo. Se vocês perceberem isso, até na criação de sites, se vocês entrarem em sites, vocês sempre olham lá no canto inferior, no canto superior
esquerdo, você sempre olha ali. Ali é um dos pontos, se a gente for olhar, é um dos pontos mais valorizados mesmo pela nossa visão. É um modo de visão, um modo que nós vemos, visualizamos o mundo. Então, sempre deixar desse jeito. Evitar textos longos, 8 a 10 linhas costuma ser um razoável. Eu digo que até menos. Se vocês olharem nos meus textos, eu tento utilizar sempre menos linhas. Aqueles textos aqui que eu utilizei com mais linhas, ficou até assim meio confuso, fica meio enfadonho, meio difícil de ler. Então é sempre bom utilizar menos textos. Uma apresentação, diferente dessa que eu pedi para vocês enviarem, que vocês não vão realmente apresentar, mas uma apresentação, ela tem que ser mais dinâmica. Eu tenho que ter algo ali que somente chama a atenção. É tipo o título daquela imagem, o título daquele slide, daquele momento. E aí eu saio falando sobre o assunto. Então, o assunto realmente está mais em você, pessoa, do que na sua apresentação. E sempre tentar construir linhas de textos curtas, ou seja, se você tem um texto muito grande, tentar fazer com que resumir esse texto para que fique de uma forma que a informação passada seja mais concisa, para que a pessoa não sinta aquela, digamos, preguiça de ler um texto gigante, eu consiga ler tudo numa só sacada. Temos que evitar algumas coisas do tipo, evitar usar muitas fontes, ou seja, eu ficar trocando de fontes, eu coloco uma fonte de um tipo, eu coloquei ali, evitar chamada aí fontes, eu escrevo de um modo, fontes decorativas eu coloco de outro modo, então ficar variando. Escolha sempre o seguinte modo, você vai escrever, vai montar a sua apresentação, e aí a sua apresentação, ela deverá ter uma fonte eleita. Se vai ser em Arial, tudo em Arial. Se vai ser em Verdana, tudo em Verdana. A única variação que você vai fazer é se utilizar algum texto, tipo eu falei lá no Word, vai utilizar um poema, ou utilizar algo assim, aí você faz essa variação perante o que a ABNT lhe diz. Evite usar textos maiúsculos e sublinhado. Por quê? Isso principalmente hoje em dia. Eu falo isso como norma até para a comunicação em WhatsApp. O que você entende se eu mando uma mensagem para você com tudo maiúsculo? Eu estou gritando com você, estou nervoso. E se eu colocar tudo maiúsculo e ainda sublinhado? Ele está irado. Então tente não fazer isso. Quando você utilizar letras maiúsculas, em parte do texto ou até numa frase, é porque você realmente quer chamar a atenção. É um grito mesmo. Então, muito cuidado com a informação que você está passando. Tenha cuidado com a ortografia e utilizar o corretor, como eu disse lá na revisão. Você faz a revisão em cima do texto que você o escreveu. Mesmo com o corretor do Word, sempre atualizado pelas regras, mas tome muito cuidado. Vai que você está utilizando a versão 2010 e a gente sabe que as regras de ortografia mudaram. Então, muito cuidado com isso. Sempre preste atenção, veja se está em vermelhinho ali, mostrando que o texto está alguma coisa errada, e tente modificar isso. O interessante é, após fazer a tua apresentação ou texto lá no Word, que você mostre para uma outra pessoa também, porque assim é mais fácil de achar possíveis falhas. Usar cores para mostrar relações no conteúdo, ou seja, se eu quero utilizar certos tipos de cores, eu tenho que também limitar. O interessante é não ficar fazendo variações de cores, não. Utilizar sempre preto e pronto. Mas se quiser utilizar, tentar não fazer muita diversificação, tentar não explorar demais a quantidade de cores em um texto. Porque o importante é a informação do texto, a informação daquele texto. Olha só, como norma geral, isso a própria Microsoft diz que se você está utilizando o preto, você por detrás deverá ter o quê? Um branco. Ou seja, para ficar mesmo mais visível, e assim por diante. O negro sobre o amarelo, vermelho sobre branco, verde sobre branco, ou seja, para não ficar disforme. Vamos pensar no seguinte, se eu escrever uma palavra verde sobre o amarelo, essa palavra vai ficar perdida. E ainda eu tenho que tomar cuidado com algumas pessoas que têm problema na visão, os chamados daltônicos, que aí, utilizando essa variação, o texto vai ficar mais confuso ainda para esse tipo de pessoa. Tem que pensar no meu público. Então, dar a cada dispositivo um título, ou seja, sempre que você
criar um novo slide, você coloca o título daquele slide, você coloca o título do que você está querendo falar. É para chamar a atenção, para a pessoa perceber que você mudou de assunto, para a pessoa perceber se você continuou naquele assunto. Mesmo que você continue, utilize o mesmo texto, o mesmo título ali para mostrar isso. Usar layout simples. A gente viu que tinha um monte de layout ali, um mais bonito que o outro, super colorido, mas muito cuidado com isso. A pessoa percebe que sua apresentação é bonita no primeiro slide. Mas aí, conforme vai passando, imagina, tipo aqui nós, 2 horas falando direto e você vendo aquela cor forte, isso aí prejudica também a sua apresentação. Se usar imagens, áudio ou vídeo, certifique-se que ele tem uma boa qualidade. Então, a gente tem que tomar cuidado também com as imagens, o que a gente vai utilizar lá, se ele tem uma boa qualidade, se ele fica visível para o seu público. Usar gráficos, a gente tem que tomar cuidado também, escolher bem os gráficos, o tamanho do gráfico, o modo como transitar os efeitos, eu tenho que tomar cuidado quanto a isso também, para escolher bem melhor tais gráficos. Olha só, utilizando um efeito. Grandes quantidades de textos, incluir só tópicos principais. Então, ao invés de escrever um monte de coisa, eu coloco um tópico principal e a partir dali eu começo a falar. Olha aí, outro efeitozinho que vocês podem usar nas apresentações de vocês. Mas não se exceder. Não se exceder em efeitos, não se exceder em sons, não se exceder em imagens. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E também não deixar muito poluído. Se eu encher de imagens o nosso slide aqui, a pessoa fica perdida e não sabe nem direito aonde é que está a informação real. Eu fico perdido naquilo. A gente tem que ter consciência da seguinte coisa. Se eu vou utilizar uma imagem, se eu utilizar um vídeo, ele tem que estar relacionado àquele texto. Tem que ter essa relação. Eu não posso simplesmente deixar algo totalmente distante daquilo. Uma apresentação PowerPoint, quando usada corretamente, pode prender a atenção. Então, a gente tem que evitar os excessos e ser rápido quando se deve ser rápido na apresentação. Utilizar um pouco de efeitos especiais é uma boa coisa, usar vez e outra um rodopio, utilizar um efeito de introdução. Deixa a tua apresentação bonita? Deixa. Mas utilizar essa introdução desse modo com rodopio toda a apresentação, isso vai ficar horrível. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. E nisso eu encerro essa parte de editores, essa parte nossa de dica, e aí vem a parte das dúvidas quanto à plataforma, o nosso Moodle. Nessa última etapa agora da aula, a gente vai entrar na parte da plataforma, eu quero entrar no AVA e mostrar tudo para vocês e tentar realmente responder todas as dúvidas que estão ali. Ok? Mas antes, vamos dar aquela nossa paradinha, o nosso intervalozinho. Vou dar uns 20 minutinhos para você. Quando for 10 horas, a gente retorna aqui nessa segunda etapa falando sobre a nossa plataforma. Ok? Então, até mais. Estou vendo aqui que tem algumas dúvidas aqui que estão pedindo, vamos responder logo agora. Ok? Então, vamos voltando aí, vamos voltando aqueles que saíram aí. 10 horas a gente para. Aí a gente dá essa parada e aí a gente volta com a plataforma. Mas agora eu quero... Estão me pedindo algumas informações, tem gente que até hoje ainda tem umas certas dúvidas quanto à questão do nosso site e entrada na plataforma. Então vamos lá. Questão do nosso site, onde é que eu acho essa plataforma, Rildo? Onde é que eu acho essa plataforma? Você vai encontrar essa plataforma, o nosso Moodle, dentro do site do NEAD. Vamos aqui para a imagem do site do NEAD, eu tenho aqui a imagem do site do NEAD, e no site do NEAD, o endereço dele, nead.esp.br, você vai encontrar informações sobre o seu curso, informações sobre o NEAD, informações sobre a UAP, é bem completo. Eu acho bem interessante vocês até perceberem realmente, porque ali, vocês visitarem realmente esse site, pois ali a gente coloca informações como congressos, como eventos que acontecem que vão fazer vocês estarem ali. Teve alguns alunos que perguntaram para mim se era possível vocês, nesse curso de administração, vocês participarem de algum congresso e talvez até apresentarem algum trabalho. E eu respondi para ele que sim e digo para vocês que sim. Então, vocês só têm que ficar de olho, fiquem de olho nessa questão das informações que estão no site. É lá que a gente coloca, primeiramente, notícias como tais eventos.
Então, vocês já vão visualizando essas informações, vocês já vão aprendendo ali da onde retirar todas essas informações, e aí vocês vão ver até as questões de possíveis seletivos. Olha, tem muitos dos nossos tutores e até professores que já foram alunos nossos de outros cursos, que foram ali, terminaram graduação, que fizeram inclusive especialização. Eu fiz especialização, uma das minhas especializações foi feita pelo NEAD. Então, é sempre bom vocês verem tudo isso para poderem construir essa questão do seu currículo. Mas estando no nosso site, eu consigo perceber algo do tipo, eu tenho aqui ó, o UAP, mas lá no topo eu tenho os cursos, tenho os meus possíveis cursos, aonde a graduação de vocês está nele, tem o pós-graduação e também tem alguns cursos de extensão. Fiquem de olho nesses cursos de extensão. Vez e outra aparecem, vocês podem participar. Temos as plataformas, e aí nessas plataformas é justamente a de vocês, a que vocês estão inseridas. Tem muita gente, muitos alunos que ficou com dúvida, pois não estava conseguindo acessar a página da UAP. Cuidado, gente, cuidado, pois lá no finalzinho aqui em graduação, eu encontro bacharelado em administração, UAP etapa 1 e bacharelado em administração, UAP etapa 2. Muito cuidado ao acessar isso, porque se vocês clicarem na UAP etapa 1, que foi a etapa anterior a de vocês não vão conseguir entrar nessa plataforma. É a plataforma errada para vocês. E tem muita gente que fica ali preso, não consegue e tal. Aí quando consegue entrar em contato comigo, porque eu respondo principalmente pela plataforma, quando consegue entrar em contato comigo, eu tento encontrar qual seria a possível falha, e aí eu percebo que a falha está somente em um pontinho. Se vocês perceberem lá na URL, o endereço do nosso site tem administracão.uap2.esp.br. Esse UAP2 mostra que é o UAP de vocês. Se você entrar na uap.esp, você vai estar entrando na versão, na etapa 1, que não é a de vocês. Então, muito cuidado com isso. E aqueles que tiverem um colega que até hoje, nossa, eu não consigo acessar, pode perceber que deverá ser esse tipo de problema, deverá ser essa possível falha bem aí. Outro ponto, deixa eu entrar aqui. Eu vou entrar logo como... Vou entrar como o usuário do aluno que eu criei. Dei o nomezinho para ele de Chico. E olha só, esse usuário é como se ele estivesse entrando a primeira vez. É o modo como muitos até hoje não conseguiram passar dessa fase, não conseguiram entender. A maioria de vocês já passou disso, já estão dentro da disciplina, já estão ali efetivamente. Mas se eu clicar bem aqui em acessar, me aparece essa tela. E tem gente que fica perdida aqui nessa tela, não sabe o que fazer. Uma dica que eu vou dizer para vocês agora é: qualquer sistemas de informação, ele sempre te dá a informação que você necessita para fazê-lo, para controlá-lo. Olha só, nesse caso bem aqui, ele está mostrando, você tem que mudar a senha antes de continuar. Ele está dizendo que eu tenho que mudar a senha. E ele me diz, a senha deve ter ao menos 6 caracteres, ou seja, ele está me descrevendo tudo, passo a passo, o que eu tenho que fazer. E aí vem senha atual. Ora, a senha atual, se vocês acabaram de acessar a primeira vez, era o quê? Era a matrícula. Então, para vocês, foi a questão da matrícula essa primeira vez. E a pessoa não estava, apesar de ter usado a matrícula agora há pouco para entrar, para chegar nessa tela, quando chegou aqui, ele ficou perdido. Era só ler essa informação, senha atual. E agora, nova senha. Olha só, ele me pede nova senha e que eu digite a nova senha novamente. Vou criar uma nova senha aqui, como se fosse eu fosse esse aluno. E clicar em salvar. Pronto, ele diz que a senha foi alterada
e pede para que eu continue. Não vou salvar essa senha e vamos lá, continuar. Pronto. Essa é a maior dúvida que eu vi em muitos alunos. Teve gente que ficou muito tempo não conseguindo acessar, não conseguindo passar dessa etapa, só por essa questão da mudança de senha. A gente tem que entender que a mudança de senha inicial, ela tende a ser obrigatória. Por quê? Porque eu sei que a sua senha é tua matrícula. Se eu sou teu colega, basta eu pegar a tua matrícula e eu vou entrar com a tua senha, eu vou entrar com o teu usuário. Isso está errado. Cada um tem que ser seu usuário. É questão de segurança. Falei bastante na aula passada e falei agora. Falei na aula de hoje. Questão de segurança. Estando dentro da plataforma, eu quero que vocês vejam o seguinte. Vai te mostrar aqui o teu nome. Está aqui o nome do rapaz. Vai te mostrar se você já recebeu mensagens. Olha lá, o professor Rildo já mandou 2 mensagens para esse rapazinho aqui. Então, ele precisa ler as mensagens e vai me mostrar aqui abaixo. Tem muita gente que ficou me pedindo, professor, me coloca na biblioteca virtual. Eu ainda não estou na biblioteca virtual. A biblioteca virtual, ela aparece bem no início. Quando você entra, ela já te mostra logo a entrada. Ela já te mostra logo aqui de cara para você entrar. Então, você tem que entender o seguinte, todas as disciplinas que irão aparecer, e para a próxima disciplina que será aberta na segunda-feira, normalmente segunda-feira, ali por volta das 10 horas da manhã, essa nova disciplina, ela vai aparecer aqui também para o aluno. Olha só, esse aluno aqui, eu tenho essa modelo, que não está aparecendo para vocês, mas para vocês deverá estar aparecendo a minha disciplina de Introdução à Educação à Distância e a biblioteca virtual. Então, para entrar na biblioteca virtual, basta clicar no nome Biblioteca Virtual. Para entrar na disciplina de Introdução, basta clicar em Introdução. Se por acaso não tiver a biblioteca virtual aqui na frente, aí sim, você não está inserido. Aí você é um desses alunos que acabaram entrando de matrícula tempos depois. Tivemos um lote agora de alunos que entraram um pouco atrasado e eles poderão não estar na biblioteca. Aí esses sim, esses daí precisam ser inseridos. Esses podem reclamar e dizer, olha, não estou vendo a biblioteca. Vamos dar uma entrada aqui na biblioteca, antes da gente entrar na disciplina em si, e ver como responder, como agir dentro da disciplina. Vamos entrar aqui na biblioteca. Biblioteca, ela é bem simplesinha para a gente. Por quê? Porque ela é o começo de tudo aqui. Esse curso nosso está começando, e essa biblioteca ela vai crescer com o tempo, ela vai aumentar com o tempo, material novo vai aparecer sempre aqui. Sempre que a coordenação chegar e tiver novos livros, ela vai disponibilizar aqui para vocês. Por isso, por enquanto, ela ainda está bem fraquinha, bem magrinha, digamos assim. O que eu acho aqui nessa nossa biblioteca? Eu tenho a breve descrição sobre o curso, eu tenho uma descrição de vocês, o egresso, tenho o objetivo do curso, e aí me vem a parte importante mesmo. Eu tenho aqui anexos. Nesses anexos, a gente vai encontrar algo como o cronograma do curso. O cronograma do curso eu já vi que estava lá no começo. Quando eu entrei, a primeira coisa que aparece. Mas ele também vai estar aqui. Se ele sofrer alguma alteração, por algum motivo, o cronograma vai ter que ser alterado, porque é feriado numa cidade e tal. Então, esse cronograma será alterado aqui, deverá aparecer aqui, cronograma do curso 2018.2 alterado. Ele vai mostrar aqui. Fluxograma. Tem gente que me perguntou assim, professor, eu não sei quais serão as nossas próximas disciplinas. Eu não sei como é que vai acontecer o curso, a disciplina do curso por inteiro. A gente vai ver tal disciplina, quando é que veremos? Veremos matemática? Então, aqui, no fluxograma, você consegue ter todas essas informações, ver como vai acontecer, qual é a grade de disciplinas do seu curso. Aqui eu tenho também a questão do requerimento do aluno. Teve aluno que me pediu a seguinte coisa, professor, meu nome está errado na plataforma e eu gostaria que você mudasse. Eu não vou conseguir mudar, eu posso passar isso para o setor de TI e eles mudarem, mas eu sempre digo que vocês não devem ir por esse caminho. O caminho correto é vocês pegarem, abrirem um requerimento do aluno pedindo que o seu nome seja alterado. Por que disso? Porque seu nome pode estar errado
aqui na plataforma. E aí você altera aqui na plataforma. Mas se seu nome estiver errado na matrícula, se seu nome estiver errado junto à documentação que está na UESP, resultado, você vai passar a cada 6 meses, quando essa plataforma ela for renovada com novas disciplinas, seu nome vai aparecer errado de novo. Sempre que você fizer uma nova matrícula, seu nome fica errado. E aí, se você continuar com isso até o final do seu curso, até o dia da sua formatura, e você receber o teu diploma, lá no teu diploma vai estar o seu nome errado. Então, é melhor mudar isso logo agora, pede isso. Não é tão difícil, basta ter esse requerimento entregue junto à coordenação aí do curso no seu polo. Então, é coisa rápida mesmo e é mais certo fazer assim. Temos aqui o PPC, demonstrando o que é realmente o curso de administração. Temos a cartilha da UAP, as regras básicas de como agir, quais são os direitos e deveres de um aluno. Professor, eu posso ter carteira de estudante. Professor, eu posso pedir para dispensa de disciplina. O que eu posso fazer? Eu posso mudar de polo. Se você pegar a cartilha da UAP, você vai encontrar várias informações assim. Então, dá uma lidazinha na cartilha da UAP, você vai ver todos os seus direitos e deveres e vai ser legal. E por último aqui, algo que eu não quero que vocês acessem, eu não quero que vocês mexam com isso, que é o termo de desistência. Não desistam. Caso o aluno queira desistir, eu passei num outro curso, não dá certo eu estar nesse curso aqui porque eu vou me mudar para São Paulo e lá eu vou fazer um outro curso. Tudo bem, é uma pena para nós, a gente vai te perder, mas existe aqui o termo de desistência que deve ser preenchido por você e entregue junto à coordenação. E se eu não entregar esse termo, professor, o que acontece comigo? Pelas regras, se você estiver matriculado em dois cursos de instituições públicas, isso vai dar ali um conflito de informações. E resultado, isso vai poder fazer com que você perca esse novo curso seu. Você poderá perder esse novo curso porque vai estar demonstrando que o governo já está gastando dinheiro com você junto a esse curso aqui da UAP. Então, se você realmente está largando o curso, você vai para um novo curso, se você está desistindo, preencha o termo de desistência e entregue isso junto à coordenação. É o mais correto a se fazer. Temos aqui na próxima aba, matrículas. Nossa, não tem nada aí. É claro que ainda não tem nada. Quando terminar esse período, você tem que renovar a sua matrícula, demonstrando que você quer continuar no curso, que você vai continuar, que você não vai parar ali aquele curso, você não vai trancar. Então, vai aparecer aqui, justamente nas matrículas, o ponto para você poder fazer sua matrícula. A matrícula aqui na UAP, a gente já consegue fazer desse modo bem aí. Então, você vai até ali, preenche seu termo de matrícula e pronto. Por enquanto, não vai estar disponível, pois não estamos fazendo matrícula nesse exato momento. E o material extra? O material extra, teve muita gente me perguntando o seguinte: professor, eu vi ali que tinha matemática aplicada e lá já tem exercício, para onde eu envio essa atividade? Por enquanto você não vai enviar isso para lugar nenhum. Por enquanto você tem que se preocupar com a disciplina de introdução à EAD. Quando chegar a disciplina de matemática aplicada, quando chegar a disciplina de governança corporativa, quando chegar essas novas disciplinas de direitos humanos, quando chegar até isso, aí sim o professor poderá dizer: olha, existe um livro, o material está na biblioteca, vão lá, pegue, eu quero que vocês respondam a atividade da unidade tal, na página tal. Aí você já tem um livro. Então o livro já está disponível para você antes da disciplina chegar. É uma biblioteca. Se você for na biblioteca, lá não vai ter somente os livros da sua unidade, do teu semestre, vai ter os livros adiante. Então é justamente o que está acontecendo aqui. E é aqui também que a gente acaba disponibilizando o vídeo de todas as aulas, de todas as disciplinas. A gente acaba disponibilizando aqui e indo também para a sua disciplina, como eu vou mostrar depois do nosso intervalo, vou mostrar pela visão do aluno, como é que eu encontro essa aula que o Rildo gravou naquele estúdio, como é que eu encontro os slides, as apresentações que o professor colocou, onde é que eu vou achar tal coisa dentro da disciplina. Aí eu vou mostrar isso para vocês entrando dentro da disciplina depois do nosso intervalo. Então vamos lá agora, vamos tomar aquele cafezinho e vamos dar esse pequeno intervalo. Já já a gente volta.